Então deixe-me falar um pouquinho sobre o criticismo bíblico. Quando nós falamos a respeito dessa disciplina, nós estamos falando de uma matéria que acaba tocando todas as outras áreas da teologia. Toca bastante a área da teologia sistemática, teologia contemporânea, hermenêutica, porque vai falar sobre os métodos hermenêuticos, histórico-crítico, histórico-gramatical. E quando nós falamos do criticismo bíblico, nós também tocaremos na questão da apologética infantil. Falar então do criticismo bíblico é falar de uma partição, de uma divisão que acontece dentro dessa disciplina, que nós denominamos de alta crítica e baixa crítica. Falar da alta crítica é falar de algo, de uma ciência que nasce basicamente no século XVIII, na região franco-holandesa, e depois de algum tempo vai ganhando proporção, chega à Alemanha, e ao chegar à Alemanha ganha um revestimento então do idealismo alemão, chegando então a Rudolf Bultmann com todo o processo da desmitologização dele, e depois partindo para Karl Barth, na neo-ortodoxia. Todo este sistema se estende, vai aos Estados Unidos, e ao chegar ali você encontra então esse percurso onde o liberalismo ganha ênfase nas igrejas, nos púlpitos, nos pastores. Nós temos, combatendo todo esse contexto liberal a respeito do antissobrenaturalismo, alguns homens de destaque, como é o caso de Gresham Machen, que se destaca na velha Princeton, e depois disso ele sai desta universidade fundando Westminster, justamente por ter a convicção de que a universidade estava perdendo o seu foco e abrindo brechas e abrindo mão para o liberalismo. E aí você tem todo esse combate ao antissobrenaturalismo. Você vai ter Benjamin Warfield escrevendo uma obra fabulosa, escrita com o título de Inspiração, que é justamente combatendo toda a ideia de que era apenas um livro humano, como o liberalismo afirmava. E você vai ter Mate com a sua obra de 1923, Cristianismo ou Liberalismo, é um marco histórico esta obra. O que acontece é que a partir disso você vai notar os cristãos lutando e se fortificando em relação às doutrinas, em relação ao seu dogma, à ortodoxia, voltando então a recuperar o fôlego que o liberalismo tinha retirado. Quando nós falamos de criticismo bíblico, nós ainda temos uma outra área, que é a área da baixa crítica. E esta área trata exclusivamente sobre os textos, a reivindicação de qual texto de fato foi o texto inspirado por Deus. E dentro dessa temática, dentro dessa discussão, nós normalmente estudamos o aparato crítico, e o aparato crítico é aquela nota de rodapé da Bíblia em grego, e agora nós temos a 28ª versão, e nessa nota de rodapé nós temos ali as variantes textuais, em que manuscrito ou manuscritos essas variantes aparecem, e nós vamos então definir ali, com base em equilíbrio, coerência, consistência, como definir esse texto, qual o texto que de fato nós devemos e podemos utilizar. Nós temos um grande nome que tem se levantado contra a ortodoxia, chamado Bart Ehrman. E este homem tem trazido grande problemática, grande dificuldade. Não é por acaso que outros homens têm se lançado em escrever obras contra Bart Ehrman, como é o caso de Andreas Kostenberg e também Daniel Wallace. Então nós louvamos por homens que têm lutado pela ortodoxia no nosso meio e queremos afirmar e entender que a luta não é apenas da academia, a luta é nossa, porque tem implicações diretas na igreja, nas traduções, e nós precisamos cada vez ter mais convicção do texto que nós temos, da força, da veracidade, da inspiração dos textos que nós temos. Então louvado seja Deus por uma cadeira tão elucidativa e que creio eu ser tão importante ainda hoje, nos dias atuais, para as igrejas e para os seminários.